Graça e paz, meu irmão e minha irmã, uma boa noite para você. Nós estamos aqui neste tempo precioso de estudarmos a palavra do Senhor. Estamos lendo, estudando, refletindo, aprendendo com o livro de Atos dos Apóstolos, um movimento que nós vemos o Espírito Santo agindo na vida da igreja, no nascedouro da igreja, por meio da vida dos apóstolos, na certeza que esse mesmo Espírito Santo age hoje na vida da igreja por meio das nossas vidas, o ministério que Deus tem colocado nas nossas mãos. E hoje nós vamos continuar o capítulo de número 11. Nós vimos na semana passada, a defesa de Pedro, que ele havia sido questionado. Que história é essa de você estar aí comendo e dormindo na casa de não-judeus, de gentios? E aí ele vai explicar, o mover do Espírito Santo. Se o Espírito Santo fez isso, quem sou eu para impedir, E hoje nós vamos ver, então, esse crescimento da igreja. Nós vamos ler o capítulo 11, versículo 19, onde os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Então, primeira vez, que esse nome cristãos aparece, e nós vamos ler então o texto. Atos 11, 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia o apóstolo Saulo, lá de Tarso, e por um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E mais um pedacinho, aí Ágapo vai dizer uma grande fome, a partir do versículo 27. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Pai de amor, com temor e tremor, estamos diante da Tua santa palavra, corações gratos, ó Deus, por esse privilégio que nós temos de meditar nas Santas Escrituras. Clamamos sobre nós a Tua graça, a Tua unção, a Tua misericórdia, o Teu favor, o Teu discernimento, ó Pai. Fala conosco, ó Deus, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, a Tua voz, que possamos enxergar além da letra aquilo que o Senhor tem preparado para cada um e cada uma de nós. Fala conosco, ó Deus, eu clamo sobre a minha vida, a Tua misericórdia, e oro agradecida no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, nós estudando aqui o livro de Atos, a gente precisa ter assim na nossa mente essas viagens que eles estavam fazendo, Então, vamos aqui o texto ele volta um pouquinho lá no capítulo de número 6, quando a gente viu o momento ali que Estevão foi apedrejado. Vocês se lembram, nós estudamos aqui, lá no capítulo de número 6,
esse momento, né, a partir do capítulo 6, né, tem todo o momento dele, e lá no finalzinho do capítulo 7 já tem aí o relato da morte de Estevão. E com isso, é claro, as pessoas que estavam ali assistindo Estevão ser morto por causa do evangelho, todo mundo se dispersou. Opa, não quero ser o próximo, nem a próxima a morrer, eu vou embora daqui, eu vou para outro lugar, vou para outra região. E com isso, muitos discípulos, muitos seguidores de Jesus, seguidores dos apóstolos, se espalharam pelas regiões vizinhas, pelas regiões que estavam ali ao redor. Temos muitas províncias, muitas cidadezinhas, e esse povo então se espalha e vai procurando outros lugares onde eles tivessem um pouco mais de segurança e não corressem risco de vida por estarem anunciando o evangelho. Então o texto começa dizendo para nós que essas pessoas que foram dispersas, né, que tinham aí se espalhado, né, por causa da tribulação de Estevão, elas chegaram até uma região chamada Fenícia, foram até Chipre, foram até Antioquia. Quando a gente olha, hoje, se nós olharmos, né, um pedacinho do mapa, é mais ou menos ali a região do Líbano, né, um pouquinho ali, aquela faixa que tem assim do mapa. Se você jogar aí na sua internet, né, esses nomes, você vai conseguir localizar no mapa ali essa região onde eles estão, né, abaixo ali da Itália, bem aqui para baixo, né, então esse pedacinho ali da Europa. Quando eles falam de mundo, eles estão falando, se refere exatamente a esse espaço europeu, né? Eles não tinham essa visão de mundo que nós temos hoje, com 5 continentes, né? Não, o mundo para eles estava mais restrito ali, se restringia à região ali mais da Europa e um pouco da Ásia. Então, era assim uma visão limitada de mundo. Então, quando a gente vê ele falar assim que os cristãos se espalharam, né? Eles vão se espalhar então por essa região. Nós temos pro lado, quando a gente olha no mapa, na parte de baixo do mapa a gente vai ter Jerusalém, né? Que tá aqui na parte de baixo. Então eles estão meio que subindo assim, eles vão para Síria, para Cilícia, mais ou menos quase que do lado, assim, um pouco mais acima de Jerusalém a gente vai ter Chipre. E é interessante que eles vão dizer aqui que o povo então vai descer de Jerusalém. Mas como assim no mapa tá abaixo? Porque Jerusalém ficava num lugar alto, né? Então eles vão descer ali até a região de Antioquia. E o que é interessante do texto é que ainda continua mostrando aqui para nós que esses judeus que se dispersaram por causa da morte de Estevão, eles seguem pregando o evangelho somente ao próprio povo judeu que se encontrava nessas outras regiões. Então eles não partem anunciando o evangelho a todas as pessoas, ainda não. Eles ainda partiram anunciando o evangelho apenas para o povo judeu. Então a gente percebe agora que se inicia uma nova fase do contexto que nós estamos caminhando, né? Agora é a fase da implantação da primeira igreja não judaica fora da Palestina e o resultado do movimento missionário. O que vai surgir disso, né? O nascimento de uma igreja. Então, quando a igreja faz missão, quando as pessoas fazem missão, nasce uma igreja, né? A igreja se fortalece e outras igrejas nascem. Nós trazemos a nossa memória que, como igreja metodista, o nosso tema para este ano, né, de 2021, discípulas e discípulos nos caminhos da missão, anunciam as boas notícias da graça. E o nosso desafio, né, é de anunciarmos ou de despertarmos ou de estimularmos o zelo evangelizador, reconhecendo que a missão é a razão de ser da igreja. A igreja só existe para anunciar Jesus, para fazer missão. Se não for para isso, não tem igreja, né? Então, a nova expansão da igreja agora vai ali para Fenícia, que hoje seria ali a região do Líbano, né? E no Chipre, a parte ali do Mediterrâneo, que era a terra natal de Barnabé. E o estabelecimento da igreja em Antioquia.
a capital da província romana. Então eles estão ali, ó, lembra que eu falei para baixo da Itália, então ali província romana, eles estão ali naquele pedacinho, né, da Síria, né, naquela região ali, anunciando o evangelho, que seria ali a terceira, né, a terceira maior cidade do império depois de Roma e de Alexandria. E também existia ali uma grande colônia judaica, havia ali muitos judeus que moravam naquela região. Então, no primeiro momento, os refugiados, eles continuam com uma visão tradicional, limitada, não anunciando a ninguém a palavra, a não ser somente ao seu próprio povo, aos judeus. E as primeiras pessoas, né, a transcender essa barreira, que muda um pouco essa barreira, nós estudamos nos nossos encontros passados, justamente o Cornélio, né? Quase que não sai o nome dele aqui. O Cornélio, né? Aquele momento da história que nós vimos no estudo passado, Pedro, né? Que vai ali então falar para quem não era ainda judeu, né? Então nós vamos ter ali grupos diferentes de pessoas. Então as primeiras são os judeus helenistas, que não eram, eles tinham fala grega, né? Então eles eram judeus, mas a fala deles já era grega, então eles tinham aí, já estavam circulando aí no território que não era exclusivamente judeu, né? Nós vamos ter também outros que vão estar anunciando o evangelho, conforme o texto vai nos mostrar. Há grupos, então, que não são, né? Então, diz lá no versículo 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, a gente viu que, no primeiro momento, eles tinham um pouco de receio ainda, então eles falavam só entre eles, ou só para o povo judeu, mas agora eles começam, então, a anunciar a outros, aos gregos também, né? Então, não somente aos helenistas, que eram judeus de fala grega, mas aos propriamente gregos. Eles também estão agora tendo o privilégio de ouvir o evangelho. E aí a gente vai ver que diante dessa situação, muitos estavam crendo, então a igreja mãe resolveu mandar então Barnabé. Então a gente vê assim, que a igreja que estava em Jerusalém, que era a igreja mãe, que era onde tudo estava começando, ela resolve mandar Barnabé até Antioquia, porque eles estavam ouvindo que as pessoas estavam se convertendo, né? As pessoas estavam recebendo Jesus. Então, Barnabé, vai lá, dá uma olhadinha, vê como é que tá a caminhada desse novo ponto missionário, né? Vê como é que eles estão, se precisam de alguma ajuda. Então, Barnabé, ele faz isso. E quando ele chega lá, ele se enche de alegria. O texto fala assim que ele, vendo a graça de Deus, ele alegrou-se e ele exortava, né? Então, aqui é interessante que a palavra exortação, ela tem um sentido assim de animar o povo e encorajar o povo e dizer para o povo assim, permaneçam firmes na palavra do Senhor, permaneçam, né, com essa firmeza no coração de vocês, não se desviam, não se desanimem, não se enfraqueçam, mas perseverem, permaneçam firmes com essa fé no coração de vocês. E o texto ainda fala, porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, como a gente canta, né? Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, né? Homem cheio de fé, cheio de amor, homem que ajudava, homem, né, que é um testemunho. Então esse é o Barnabé. E muitas pessoas vão se unindo ao Senhor, porque elas vão vendo o testemunho dos discípulos que ali estavam, das pessoas que estavam ali num momento de dispersão, mas que mesmo longe, né, em um momento difícil, elas continuam anunciando a salvação, continuam anunciando o Senhor Jesus, né? Então, diz o texto que Barnabé resolveu ir andar mais um pouquinho e ele vai até, ele vai buscar Tarso, né? Ele vai até, aliás, vai buscar Paulo em Tarso, ele vai até Tarso para buscar Paulo, porque ele vê que ali precisa então de um pouco mais de ajuda no trabalho, no serviço. E então ele leva Paulo para trabalhar com ele lá em Antioquia, e durante 1 ano eles ficaram trabalhando ali, falando de Jesus,
pregando, anunciando as boas novas, trabalhando algumas questões doutrinárias que eram importantes, porque a gente vai lembrar assim que o povo grego, eles tinham uma cultura diferente, inclusive no que diz respeito a questões religiosas. Então, quando um povo se converte, ou quando uma pessoa se converte ao cristianismo, ela não vem totalmente limpa, não é uma página em branco, mas ela já tem ali muitas histórias de vida, muitas experiências de vida, e agora ela precisa então ser lapidada, precisa ser transformada. Por isso que a importância, né, do estudo bíblico, do ensino, da leitura da palavra, do caminhar junto, para que a pessoa vá assimilando essa nova forma de vida que é o cristianismo. Então Paulo fica lá com Barnabé, eles ficam durante um ano ali ensinando, orientando, falando para as pessoas como deveriam fazer, o que não deveriam fazer, né? O texto diz para nós assim que eles ensinavam numerosa multidão. E aí, em Antioquia, então, foi o momento em que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. A gente vê que agora não é apenas um movimento homogêneo de judeus, né, seguindo Jesus, mas eles têm a consciência de que que eles estão se tornando agora uma igreja com uma identidade inclusiva e universal. Não é mais só um grupo de povo judeu junto, não, mas agora está incluindo outras pessoas do mundo todo e com grande diversidade. Então agora eles começam aí a ter que viver a fé e passar pelos itens do amor, do respeito, da paciência, do caminhar junto, do ensinar, do aprender. Então eles estão agora se vendo na formação de uma igreja, que é uma igreja inclusiva, ou seja, todos e todas podem participar, são acolhidos e acolhidas. É uma igreja universal, quer dizer, todos podem vir, né? O universo, né? Podem participar de várias regiões, de várias cidades, de vários estados, de vários países podem participar. E é uma igreja formada com grande diversidade. Nós precisamos ter isso muito claro, porque não dá para a gente achar que o fato de estarmos na mesma igreja somos iguais no que diz respeito às nossas particularidades. Não dá para a gente exigir isso, né? As pessoas são diferentes. Tem pessoas que gostam do azul, tem pessoas que gostam do verde, tem pessoas que gostam do amarelo, do branco, do vermelho, enfim, as pessoas são diferentes, mas nas suas diferenças, todas elas servem ao mesmo Deus, e isso nos torna um. Não é interessante, né? Somos diferentes, mas somos um corpo em Cristo. É como a gente olhar para o nosso próprio corpo. É um corpo só, mas a mão é diferente do pé, que é diferente da cabeça, que é diferente do braço. Cada membro é diferente do outro, mas todos os membros formam um único corpo. Então assim está se dando o começo da igreja. Há convertidos judeus e não judeus, incluindo judeus helenistas, que eram aqueles de fala grega. Há também não judeus prosélitos, aqueles que foram convertidos ao judaísmo e temente a Deus, como foi o caso do nosso amigo Cornélio, que não se converteu ao judaísmo, nem se circuncidou, mas se batizou e foi cheio do Espírito Santo. E todos agora estão vivendo lado a lado em comunhão. E aí a gente vai ver o momento em que a igreja mãe, né, a hora que Barnabé chega lá, vê que a coisa tá linda, tá maravilhosa, a bênção de Deus está acontecendo ali naquele lugar em Antioquia, ele vai buscar o apoio de Saulo. Olha, Saulo, preciso de ajuda aqui, porque nós vamos ensinar esse povo. Saulo vai com ele, então. E aí a igreja mãe enviou, né, Barnabé, que levou o Saulo com ele. E o que vai acontecer? Lá na igreja mãe vai chegar um grupo então de profetas, né? Diz assim que naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e se apresentaram, apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria grande fome. Então uma fome muito forte estava para vir sobre a região ali de Jerusalém.
na época do Cláudio, né? Imperador Cláudio, ele foi o quarto imperador de Roma, e ele teve aí o seu período, né, de império entre os anos de 41 a 54 depois de Cristo. Então, a gente consegue aí identificar, né, no tempo e no espaço, quando isso está acontecendo. Então, nesse momento, Ágapo vai dizer assim, ó, está para vir uma grande fome. E, de fato, essa fome vai acontecer, né? Essa fome vai vir. E o que é interessante, então, nós vamos ver aqui a atitude de Saulo, né? O texto mostra para nós que os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro. Isso quer dizer enviar ajuda financeira, enviar, né, condições para que aqueles que estavam ali empobrecidos por causa da fome tivessem recursos para se manter, para se alimentar, para darem sequência à vida deles. Então, eles enviaram socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E o que eles fizeram foi enviar isso por meio de Saulo e de Barnabé. Então, Saulo e Barnabé, eles recolheram todos, entregaram, né, nas mãos de Saulo e Barnabé, que vai levar, então, essa ajuda até os irmãos que estão lá na Judéia. E aqui a gente vê uma coisa muito interessante. Nós vemos um momento, nós estamos vendo assim, a igreja mãe manda Barnabé, que vai chamar Saulo, e eles vão ficar ali na Antioquia, na região da Fenícia, ali, fazendo, né, ajudando, ensinando, pregando o evangelho, orientando, trazendo estudos sobre essa nova doutrina. Então, a igreja mãe está cuidando da igreja nova que está nascendo. Mas agora, lá na região da Judéia, né, de Jerusalém, está acontecendo uma grande fome. Então, o que acontece? A igreja filha, a igreja de Antioquia, que é filha, né, que é a igreja que está começando, vai juntar recursos, vão angariar recursos, vão se juntar e mandar o recurso lá para a igreja mãe. Isso é muito bonito, que a gente vê que a igreja já nasce entendendo a necessidade de se ajudar, de que ninguém está sozinho, de que ninguém é autossuficiente, mas que precisamos da ajuda, né, uns dos outros, né? A gente vai ver que a missão de Deus, ela requer, então, essa mutualidade, ou seja, que haja reciprocidade entre as igrejas. Ademais, a igreja nova está ajudando a igreja mais velha, né? Como nós falamos, a igreja é como se a filha estivesse agora ajudando a mãe que sempre ajudou a filha, mas agora é o momento que a igreja filha está ajudando a igreja mãe, né? Que está ali em Jerusalém. É uma nova postura da igreja. A igreja mãe aqui também precisa aprender a receber ajuda, né? Que até agora ela só estava enviando missionários e monitorando. Olha, está acontecendo alguma coisa lá, manda um missionário, manda alguém dar uma olhada, manda um apóstolo. Mas a gente está percebendo que todas as igrejas têm necessidades e todas têm algo para oferecer, né? Então, uma igreja tem necessidade, é verdade, mas ela também tem algo a oferecer. A outra igreja tem necessidade de receber uma ajuda? Sim, mas ela também tem algo a oferecer. Então, essa mutualidade entre as igrejas, essa ajuda mútua, tem sido bênção, né? E a gente já aprende isso lá desde o nascedouro da igreja, né? Então, o amadurecimento dessa nova igreja em Antioquia inclui ali o ensino, a evangelização e o levar ofertas, a importância de ofertar para que haja mantimento na minha casa, né? Diz o profeta Malaquias. Então, eles levantaram ofertas para estar ajudando as pessoas pobres que estavam precisando. Na missão, é preciso saber dar e é preciso saber receber. Às vezes a gente tem dificuldade para receber, né? Nós precisamos aprender a dar e receber. E lá em Romanos 15, 27, a gente vai ver, né, que Paulo, então, ele vai fazer uma declaração muito interessante, que eu vou até ler o versículo para vocês. Romanos 15, 27 diz assim: isso lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com seus bens materiais. Então, Paulo está dizendo assim, olha, tem que levar, assim, ajuda, né? No versículo 25 fala assim, mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Então, Paulo estava indo levar ali as ofertas para a igreja que estava em Jerusalém, né? Porque aprove a Macedônia e a Caica levantaram uma oferta em benefício dos pobres
dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então, ele levanta as ofertas e ele vai levar. Ele fala assim, é justo, né, o pessoal aqui dar a oferta lá para Jerusalém, porque se eles estão recebendo aqui o evangelho, é porque Jerusalém investiu. Então, eles não estão dando simplesmente, mas eles são devedores. É muito interessante essa expressão de Paulo, né? Ele coloca, então, a igreja que está ofertando, não como a igreja supra-sumo, olha, nós estamos bem aqui, estamos ajudando os mais pobres. Ele fala, não, vocês são devedores, né? Se vocês hoje desfrutam a bênção do evangelho, foi porque lá o pessoal de Jerusalém enviou missionários, né, e investiu na vida espiritual de vocês. Então ele vai usar assim, né? Se os gentios hoje são participantes dos valores espirituais dos judeus, devem servi-los com bens materiais. Então, se os gentios estão recebendo Jesus e falando do evangelho, eles devem isso aos judeus que foram lá pregar. Então, nada mais justo que agora eles abençoem a vida, né, do povo de Jerusalém com bens materiais. Meu irmão e minha irmã, a gente entende isso como uma expressão de gratidão, reconhecendo, né, a bênção que nós estamos vivendo, nós queremos também abençoar financeiramente. A igreja, ela trabalha com dízimos e ofertas e é muito bom quando a gente entende a bênção que é poder ofertar na casa do Senhor, dar o nosso dízimo, dar a nossa oferta em gratidão pela bênção espiritual que nós já recebemos, né? Então aqui o texto deixa isso muito claro para nós, né? Que nós possamos então como igreja estar aprendendo aí a caminhar, a ajudar quem precisa de ajuda, a receber ajuda quando nós precisamos de ajuda, saber que nós somos devedores uns dos outros, devedoras umas das outras, em amor, em oração e também quando pudermos e sempre que possível, né, com as nossas ofertas financeiras. Que Deus continue nos abençoando, que a gente continue firme no propósito de anunciar o evangelho, que a gente entenda, né, que a igreja agora é para todas as pessoas, portanto que nós não façamos acepções de pessoas, mas que a gente possa anunciar a todos e todas que estejam com os corações abertos para ouvir as boas novas de grande alegria. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai, nós te damos graças mais uma vez por este tempo, ó Deus, de comunhão, de aprendizado da tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos servos e servas, ó Pai, comprometidos com o teu reino, dispostos, ó Deus, a anunciar palavras de salvação, discípulos que anunciam boas notícias da graça, Senhor, que o Senhor renove em nós, em nossos corações, o zelo evangelizador, que possamos, ó Deus, independente das situações, aonde estivermos, anunciarmos o teu evangelho de salvação, assim como aqueles judeus, ó Deus, que estavam dispersos em várias cidades, fugidos, com medo, mas mesmo assim eles anunciaram a salvação e a tua igreja cresceu. Que nós possamos ser, ó Deus, trabalhadores também, anunciadores e anunciadoras da salvação onde estivermos, para que continue, ó Deus, acontecendo o crescimento da tua igreja. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos um povo que oferta, um povo que dizima, Senhor, na tua casa, um povo, Senhor, que entende, ó Deus, a bênção que é poder sermos participantes financeiramente também do teu reino, entregando o nosso dízimo e a nossa oferta. Abençoe, Deus, cada lar, abençoe cada família. Se há, ó Deus, pessoas desempregadas que necessitam de ajuda, que o Senhor, ó Deus, possa tocar no coração para que ela receba ajuda em paz e que nós como igreja possamos estar atentos e atentas àquelas pessoas que necessitam. Usa-nos, Senhor, toma as nossas vidas, continue caminhando conosco, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. Nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe, que você tenha uma noite de descanso e que Deus continue falando e ensinando você nessa caminhada cristã. Um grande abraço.